boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o primeiro capítulo, que vem intitulado Eu não vim destruir a lei. E para iniciar, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo ao Mestre Jesus, a espiritualidade de luz, que nos auxilie, nos ampare neste momento, para que possamos ter as melhores palavras esclarecedoras a todos que vão assistir nesse momento. Que a espiritualidade de luz se faça presente, que a paz, a serenidade e o equilíbrio do nosso Divino Mestre nos auxilie durante todo o estudo. Que assim seja. Dando sequência, então, ao estudo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu não vim destruir a lei, nós vamos hoje tratar e refletir da terceira revelação de Deus à humanidade. Lembremos que a primeira revelação se deu com Moisés. Foi Moisés que deu forma a Deus, através da lei divina, trazida pelos 10 mandamentos no Monte Sinai. A segunda revelação foi o Cristo, que, sendo um Espírito puro, encarnou entre nós para ser o nosso guia e modelo. Veio para nos ensinar o caminho que nos leva ao reino dos céus. Também nos ensinou que existe algo além da morte, que as coisas não se restringem apenas a este mundo material, e que o reino dos céus ele está dentro de nós, dentro da paz, da alegria, da espiritualidade que existe em nós. Hoje nós vamos tratar e refletir sobre a terceira revelação de Deus à humanidade, que foi o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Então vamos ver agora o que traz o Evangelho a esse respeito. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas na natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamentos dados não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que neles o espera. Da mesma forma que o Cristo disse, Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sobre a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside como igualmente anunciou,
a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. É interessante entendermos que esses três movimentos, eles não acontecem separadamente, mas que um complementa o outro. Quando Moisés traz a lei divina através dos 10 mandamentos, ele ensinou aquele povo de acordo com o entendimento da época. Da mesma forma, Jesus não destruiu a lei trazida por Moisés, mas ele vivenciou em sua integralidade, também ensinou aquele povo da época de acordo com as condições que eles tinham de entendimento e de aprendizagem. A doutrina espírita, ela revela outro aspecto desta lei divina. O que une essas três revelações é que todas apontam para o mesmo foco, para o mesmo ponto, que é a lei divina. A lei divina é a expressão amorosa da convivência e das relações humanas, como também das relações do homem com tudo que é da criação de Deus. O Espiritismo, ele vem esclarecer, mostrar e ensinar para nós a realidade do plano espiritual, eliminando da nossa cabeça, das nossas ideias, por exemplo, o sofrimento eterno. Então, segundo o que nós aprendemos com o Espiritismo, todos nós vamos evoluir, todos nós temos condição de progredir. Uns vão progredir mais lentamente e outros vão progredir mais rápido, mas o consolador aí é que todos nós vamos conseguir chegar à perfeição. O Espiritismo vem esclarecer para nós que através das reencarnações, das provas bem vividas, das expiações sem reclamar, com resignação, todos nós vamos conseguir chegar à perfeição. Jesus promete o Consolador porque ele, em sua sabedoria infinita, ele já previa que os seus ensinamentos seriam deturpados. Assim, através do Espiritismo, o Espiritismo ele vem trazendo os ensinamentos do Cristo em sua pureza, ensinando realmente o que o Cristo queria ensinar para nós e que naquela época não foi possível ele ensinar tudo. Por quê? Porque o entendimento do povo da época não dava conta de entender tudo o que ele tinha para nos ensinar. O Espiritismo traz consolo para nós, também nos ensinando as verdades do mundo espiritual. E traz para nós também uma nova luz, quando nos mostra que o que nós vivemos, que nós temos responsabilidade com nossas ações. E o que nós vivemos hoje pode ser consequência de vidas passadas. Então, os sofrimentos que muitas vezes não têm explicações numa vida atual, eles podem ter a explicação em vidas passadas. As três revelações se interligam, é o que nós podemos perceber, no sentido de continuidade, de cumprimento da lei de Deus. Existe aí um prosseguimento. Nós vamos ver também que o Espiritismo veio cumprir a lei, orientando, esclarecendo, explicando, e isso aconteceu através dos médiuns. Os espíritos de luz trouxeram os seus esclarecimentos, os seus ensinamentos através dos vários médiuns. E isso não aconteceu em um só local, como trata o texto lido hoje. Aconteceu em vários pontos da Terra e através de vários médiuns, justamente para provar que mesmo sem ter ligação um com o outro, aqueles médiuns e aqueles espíritos falavam da mesma coisa. O Espiritismo ele é presidido pelo Cristo. Nós vamos perceber isso em vários trechos do Evangelho, em várias instruções dos Espíritos que nós encontramos no Evangelho. Então, nós vamos encontrar assim, por um Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade é o Cristo. Então, qual é o papel do Espiritismo como terceira revelação?
O Espiritismo veio trazer a clareza do que não foi possível com Moisés e com o Cristo. A lei divina é a mesma de justiça, de amor, de caridade, de solidariedade. É a mesma que rege toda a criação divina. E onde está essa lei divina? Esta lei, ela está impressa na nossa consciência. E o que é que se espera? Que ela cresça cada vez mais dentro de nós. O que está escrito na Bíblia, nos livros que nos orientam, nos livros espíritas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e todos da decodificação, servem para nos orientar, nos lembrar, nos esclarecer quando dessa lei que está impressa em nossa consciência, dela nós nos esquecemos. Oi, gente. Nós estamos continuando com o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos hoje na questão 285A, que diz: como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? E na questão anterior a esta, Kardec pergunta aos espíritos que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo espiritual, como os pais, reconhecer os filhos, amigos. Então ele responde que sim. E nessa questão agora, que é a seguinte, ele pergunta como se reconhecem. Então ele responde exatamente como os espíritos eram. Se eram bons, continuam bons. Se eram maus, continuam maus. Eles se veem claramente suas virtudes, suas falhas. Se eram amigos, continuam amigos. Se eram inimigos, continuam inimigos, né? Se uma pessoa era raivoso na vida terrena, continua lá, raivoso, nervoso. Se era uma pessoa assim calma, alegre, feliz, continua lá assim. Por isso, nem por isso que a pessoa ao desencarnar vai se tornar um santo, vai ficar diferente, né? Por isso que Jesus disse no Pai Nosso, ele disse, assim na terra como no céu. E agora a questão 286, que diz: a alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? E Kardec pergunta se a alma que era encarnada, que era um espírito encarnado, vê logo seus parentes e amigos que deixaram o corpo anteriormente. Ele responde que nem sempre, imediatamente nem sempre. Em primeiro lugar, ele fica perturbado, isto é, meio perdido entre a vida espiritual e a vida material recente. Ele precisa, geralmente, de um tempo para se reconhecer na sua nova realidade. Precisa se desapegar das amarras materiais, desapegar do corpo, dos seus bens, das pessoas que amava e também que odiava. Conforme a elevação do espírito, esta perturbação pode ser muito longa ou curta, né? Alguns são logo socorridos e levados para as colunas espirituais, é claro, os mais elevados, né? Outros podem ficar longos dias, meses e até anos no sofrimento. Por isso, ficam junto aos familiares, provocando perturbação, sem muitas vezes nem saber que estão perturbando. Outros, muito inferiorizados ainda, infelizmente, ficam perturbando os inimigos na Terra, provocando a obsessão. E para finalizar este momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, Criador, ao amado Mestre Jesus, a toda a espiritualidade de luz que nos auxiliou, nos intuiu neste momento. Vamos pedir a toda a espiritualidade de luz que auxilie também durante a semana
todos os trabalhadores da nossa casa, que vem trazendo um pouco de esclarecimento, de estudo para os irmãos que se encontram em casa durante esta quarentena, pedindo também que essa espiritualidade de luz chegue no lar de cada um de nós, nos auxiliando, nos intuindo o que melhor fazer, seguindo sempre o caminho do bem, o caminho do amor, da fraternidade, da caridade, da solidariedade. Que o Mestre Jesus esteja presente em nossas ações, em nossos corações, nos indicando o caminho certo a seguir como nosso guia e modelo, e que nós possamos também estar abertos a seguir as orientações desse Mestre tão querido. Pedimos neste momento que a paz, que a serenidade, que o equilíbrio do Mestre se faça presente em nossas vidas, nos trazendo a paz tão desejada e a saúde para todos nós e para o mundo. Que assim seja.